O brasileiro vive hoje, em média, 73 anos, 25 a mais do que na década de 60. Uma mudança que aconteceu em parte por conta dos avanços da medicina, mas a ciência ainda não conseguiu desvendar os mistérios de um mal silencioso que atinge mais de 35 milhões de pessoas com mais de 65 anos, a doença de Alzheimer. Ela não tem cura nem prevenção, e quando é descoberta, quase sempre já está numa fase crítica. O Alzheimer afeta a memória e o cotidiano dos pacientes para sempre e transforma a vida dos familiares em uma longa e dolorosa despedida. Pais que não reconhecem mais os filhos e esposas que anulam suas vidas para cuidar de seus maridos. O Alzheimer pode acontecer com qualquer um e aconteceu na vida das pessoas que você vai ver nessa reportagem. Você vai sentindo que as perdas são muito significativas, né? Tanto para ela quanto para a gente, né? Então, emocionalmente, judia muito da gente, né? Você fica assim, você perde o chão, porque você já não vê mais aquela mãe que você conhecia. Eu anulei minha vida toda. É prisão, né? E cada fase é diferente, cada fase você sofre de uma maneira, aí você é que nem uma velinha, né? Que você vai vendo aquela vela se apagando, né? Terminando. O Alzheimer é isso. Bolo de cenoura é uma das coisas que a Dona Maria mais gosta de fazer. Aos 69 anos, ela adora cozinhar. Mas de um ano para cá, ela vem esquecendo os ingredientes com frequência. A memória tem falhado também para acontecimentos recentes e datas importantes. Eu me esqueci. 29. 29. Você sabe? Acho que é 29. Eu não lembro, porque eu não guardo. Eu não guardo as coisas, eu não sei porquê. Foi o bastante para Dulcineia, a única filha, ficar alerta. Ela procurou ajuda médica e veio a notícia. A mãe tem doença de Alzheimer. Um diagnóstico cruel para qualquer filha. No início, parecia que eu tinha levado, assim, aquele... né, tiraram o meu chão, né? Mas aí, com o tempo, e com o grupo, com todas as terapias, eu fui, né, compreendendo, fui aceitando também, né? Mas no início é muito difícil. Você não sabe como lidar, você não sabe como, sabe, como ajudar. Não tem o que fazer, é uma coisa que é progressiva e assim você fica desesperado, né? A doença foi descoberta no início do século XX pelo médico alemão Alois Alzheimer. Hoje se sabe que este mal neurológico é degenerativo e crônico, ou seja, atinge os neurônios de forma progressiva e definitiva. E a culpa é do acúmulo de uma proteína no cérebro. Então você tem aqui, né, a membrana do neurônio, ela é composta de proteínas, e você tem uma proteína transmembrana, uma ponta está dentro e outra fora da célula. Como toda proteína, ela vai ser usada e metabolizada. O metabolismo dela se dá por quebra em dois lugares. Ela é uma proteína longa. Então, de um lado, a gama secretase vai cortar e do outro tem uma escolha. Ou a proteína alfa secretase ou a beta secretase. E o nosso organismo usa as duas vias para fazer o metabolismo. Só que em condição normal, ele usa preferencialmente a via da alfa-secretase. A beta-secretase produz um fragmento que é mais curto e mais difícil do cérebro manejar, do cérebro eliminar. Se ele for produzido em grande quantidade, ele vai se acumular. E isso vai desencadear a sequência de eventos que leva à doença de Alzheimer. O diagnóstico do Alzheimer é realizado através de exclusão de outros males. Um dos métodos empregados é o Mini Mental, um teste de 30 perguntas simples, como, por exemplo, o dia em que estamos, o lugar onde moramos e alguns exercícios de raciocínio. A ideia é descobrir quais as áreas do cérebro foram mais afetadas pela DA. Aqui no Brasil, a gente utiliza ainda muito o método clínico, que é um método de hipóteses e exclusão de hipóteses. Ou seja, o que eu faço? Eu procuro outras doenças que podem causar demência, que aí são essas doenças em geral que levam a perder memória. Então eu procuro por AVCs, derrames, isso eu vejo em exame como
ressonância, como tomografia. Se eu não encontrar outra causa, fica como suposta a doença de Alzheimer. Uma pessoa pode ter o Alzheimer por muitos anos. Ela começa lenta. Normalmente, afeta primeiro a memória. Com o passar do tempo, compromete outras funções, como a linguagem, o raciocínio, o comportamento e também as emoções. Um duro golpe no cotidiano do doente. Na fase leve, você tem impacto em atividades mais elaboradas, por exemplo, a capacidade de administrar finanças ou de manter a casa abastecida, o que você quiser. Mas as básicas, tomar banho, né, trocar roupa, se alimentar, essas estão mantidas. A uma certa altura, essas pessoas começam a precisar de supervisão para essas atividades. Alguém que diga, coloque essas roupas e assim por diante. Elas estão entrando na fase moderada. A uma certa altura, elas vão se tornar dependentes. Alguém precisa fazer com ou por elas mesmo as atividades básicas. Elas entraram na fase grave. E você pode acrescentar uma fase terminal, que é a fase onde a pessoa não tem nenhuma relação com o meio. Ela não manifesta nenhuma reação, não reconhece pessoa, lugar, nada, não fala, é 100% dependente e no final dessa fase terminal ela vai estar em posição fetal. A dona Margarida conhece bem todas essas fases. Cuida do marido com Alzheimer há 10 anos. Hoje ele toma pelo menos 5 remédios por dia para controlar as consequências da doença. Está de cama, dependente, se alimenta por sonda e já não reconhece nem mesmo os próprios filhos. O Alzheimer mudou tudo na rotina da família e transformou a dona Margarida em uma serva da doença. Eu não posso me concentrar em serviço direto. Muitas vezes ele quase não deixa nem fazer o almoço. Então eu correndo para lá, sabe quando você está fazendo uma coisa e se ele vem aqui, mas vem aqui, o que você quer? Mas eu quero te ver. Ele fala assim, ele não sabe o que ele quer, sabe? Muitas vezes ele chama e você tem que ir lá, tem que ir, porque ele não para. Senão ele começa a gritar. É assim, a pessoa que tem uma pessoa com essa doença anula a vida toda. Antes da doença, seu Domingos era um homem trabalhador, um marido companheiro, um pai amoroso. Hoje, o Alzheimer em fase final transformou o marido da dona Margarida em uma sombra do passado. Uma dor para quem acompanha o doente sem poder fazer nada. Na minha mente, eu tenho ele antigamente. Agora, mesmo hoje, eu estava tratando ele chorando. O Alzheimer dá um descontrole emocional. Causou muita coisa, né? A Beth mesmo, você vê, ela tem 30 anos, a Beth. Ela tinha 20. Então, ela, não sei, a família parece que desmorona. O Eduardo fala assim que ele... Desculpa, deixa eu chorar. Ele me fala que ele precisava tanto conversar com o pai, sabe? Ele sentia tanto a falta dele. Sente falta do pai. O sofrimento da família Rocha, Ione conhece bem. Há 5 anos, ela perdeu a mãe, vítima das complicações do Alzheimer. No início, ela confundiu os esquecimentos, o mau humor e a falta de paciência da mãe, Dona Adeilde, com uma mania normal de pessoa idosa. Ela tentava costurar e não conseguia, então ela se dava soco na cabeça. Uma vez ela estragou um corte de tecido que ela ia fazer um vestido para mim, e meu pai dizia para mim, olha, chorando, assim, a sua mãe não consegue fazer mais. Mas eu achava que era da idade, né? Os mesmos sintomas surgiram no comportamento da mãe de Angelina. No início a gente não sabia que era Alzheimer. Ela começou com uma depressão, desânimo total. Minha mãe sempre foi uma mulher muito dinâmica, ela não trabalhava fora, mas assim, uma dona de casa muito dinâmica, né, gostava do que fazia, né, prestativa para todo mundo, e de repente isso tudo foi muito alegre, né, uma italiana assim. E aí de repente isso foi diminuindo, o humor, né, um dia estava de um jeito, aliás, uma hora estava de um jeito, uma hora estava de outro. Né? Como ela sempre foi meio assim também explosiva, a gente achava que era o temperamento, né?
Ela fazia algumas coisas que não era normal, mas também que a gente não achava que era um Alzheimer. As pessoas, às vezes, até anos antes de começar a ter problema de memória, começam a ficar deprimidas, isoladas, irritadas. Isso também pode acontecer, é o sintoma de comportamento. No caso de Ione, depois do diagnóstico dos médicos, foram 12 anos de cuidados contínuos com a mãe e de uma tristeza progressiva. É tão difícil você aceitar que aquela pessoa, ela não te entende, que você não é mais filha dela, que você passa a ser mãe, você perde o papel de filha. Foi muito difícil perder o papel de filha. Perder o colo, perder o ombro amigo. Então isso é muito difícil. Você olhar para aquela pessoa, você querer chamar, você transita por uma pista de mão única, né? Ela está para você, mas você não está para ela. E isso te dói. Você perde aquela pessoa a cada dia, só que ela não morreu. É como se ela tivesse morrido, né? Só que ela está ali, está perto de você. Você não tem condição de elaborar aquele luto. E isso é muito triste. Então você vai falar com ela, você fala, mãe, ela não sabe o que você está falando, ela nem te responde, ela nem te olha. Dulcineia, Margarida, Ione e Angelina. 4 histórias diferentes com algo em comum. O fato das mulheres assumirem o papel de cuidadoras. Uma tarefa difícil e emocionalmente desgastante. Cuidador é aquele que faz pelo idoso as atividades para as quais ele não consegue mais fazer sozinho. Então, o cuidador ele vai entrando em cena à medida que o idoso vai perdendo a independência para aquilo que a gente chama de atividades de vida diária, que são as atividades cotidianas, né? Comer, vestir, andar dentro de casa, ir ao banheiro a tempo e etc. No começo todo mundo se sensibiliza, né? Costuma ser uma sensibilização geral, tal, mas no final das contas todo mundo vai voltando para o seu dia a dia e vai sobrando uma pessoa. E é essa pessoa que se torna o cuidador principal. Cuidar de alguém com Alzheimer é tão complicado que muitas vezes o próprio cuidador é quem cai doente. A depressão e o estresse são os males mais frequentes. E para ajudar quem assume esse papel, existe a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Em atividade desde 1992 e presente em todas as regiões do país, a associação oferece grupos de apoio que se reúnem uma vez por mês. Nessas reuniões, parentes e cuidadores se encontram para trocar experiências, desabafar, expor os sentimentos e receber informação. Eu me envolvi nessa causa porque a minha mãe está com Alzheimer, já foi diagnosticado há 8 anos e logo que eu recebi esse diagnóstico eu fiquei conhecendo o trabalho da ABRAS e passei a frequentar um dos grupos de apoio, que é um dos serviços que a ABRAS proporciona para o público. E daí você percebe o quanto é importante o diagnóstico precoce. Quando eu fui procurar o grupo de apoio, foi quando ela precisou usar a fralda. Aí eu quis tentar pôr a fralda, ela não colocou, aí eu vi que estava trocando mesmo os papéis, né? Eu falei, não, agora eu estou sendo a mãe, né? Eu passei a frequentar o grupo de apoio, que é uma grande arma para o cuidador na luta contra a doença, né? E para compreender, entender a doença e a pessoa que está doente. Envelhecer com saúde é o maior desejo de quem já passou dos 65 anos. Hoje em dia, boa parte de quem está na terceira idade procura exercitar a mente e o corpo para viver melhor. Mas será que práticas como essas são suficientes para evitar a doença? O modo de evitar, de não ter a doença não existe. O que você está fazendo é outra coisa. Você está empurrando para frente o início da doença. Se você fizer tudo certo, digamos que você conseguir empurrar por 20 anos. Digamos que a sua doença fosse começar aos 75, mas você fez tudo certo. Ela vai começar aos 95. Aos 95. Algumas pessoas já morreram antes disso. Meu pai ou a minha mãe tem doença de Alzheimer. Qual é a minha chance? A sua chance é maior, mas não quer dizer que você vai ter. E eu queria chamar a atenção que o contrário também é verdadeiro. Você pode não ter pai ou mãe com a doença e você ter a doença. Hoje, o principal medicamento utilizado no combate aos efeitos da doença é a rivastigmina, que é fabricada pelo Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro e é distribuída pelo governo através do SUS. No mundo inteiro, várias pesquisas na busca por medicamentos mais eficientes estão em andamento, mas os cientistas ainda estão bem longe de encontrar a cura para o mal. Por enquanto, não tem nenhum medicamento
no horizonte que a gente possa dizer que vai trazer uma cura para os pacientes, né? Em geral, os medicamentos que estão sendo testados, o que provavelmente eles vão fazer é retardar o início da doença ou fazer com que a progressão seja mais lenta. E os dados do IBGE e os dados do IPEA dizem que em 2025 o Brasil será o 6º país com mais velhos no mundo. Então você vai ter muito mais da doença de Alzheimer. Mas a falta de esperança não fez em nenhum momento essas mulheres desistirem da missão de cuidar do outro e garantir a dignidade dos doentes. Carinho, afeto, paciência, informação e força de vontade foram as armas que usaram nessa batalha pela vida. Tem uma força estranha por dentro. Eu acho que é Deus que ajuda. Você descobre que você é forte, né? Que você pode, como desse Shakespeare, você percebe que você pode ir muito mais além do que você pode aguentar.